quem não me conhece ainda, eu sou o Pedro, né? A galera me chama de Pato. Sou do IFISC. Perdoem o sono aí, né? Mas sábado 10 da manhã, então vamos que vamos. Galera animada para estudar calma. Quem quiser perguntar aí, pedir exercício, vamos aí. Acho que a Mariana já tinha alguma coisa em mente. Na verdade, eu estou bem confusa com a matéria ainda. E eu já me deparei com a um e eu fiz ela de um jeito que eu não tenho sabe, confiança. Eu queria que Certo. você resolvesse. Uma. Beleza, pode ser. Algum dos itens em específicos da ONU? Na verdade, acho que pode ser a primeira mesmo, porque eu fiquei mais com dúvida com o fato de todos os meus limites de n tendendo ao infinito ter dado zero. Eu não sei o que eu interpretei Tá. de errado. Vamos lá. Então, deixa eu achar aqui o lugar para compartilhar a tela. Janela. Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Só uma parada. Se vocês puderem escrever presente aí no chat, só para eu ter um controle de quantas pessoas vierem, eu agradeço. Bom, a ideia da ON, deixa eu ler o enunciado certinho aqui. Para as funções abaixo, encontre uma fórmula para a soma de rima, obtida dividindo-se o intervalo AB em n subintervalos de comprimento iguais e usando o extremo direito de cada subintervalo. Então, tome o limite dessa soma quando n tende para infinito. Beleza. Então, a ideia aqui, basicamente, é a gente calcular a área embaixo da curva, dividindo essa área em vários retangulinhos. Tá? Então, eu vou tentar desenhar o gráfico aqui. Vamos ver se vai dar bom. Top. Mais ou menos assim, né? Daí aqui a gente tem que quando x é 0, o y é 1, né? Então, vou pôr o 1 aqui. E ela é uma parábola de boca para baixo. Né? Vamos lá. Uma coisa mais ou menos assim, que corta no 1 e no menos 1. Aqui é 1 também. Aqui é menos 1. E aí, ele quer a área nesse intervalo de 0 até 1, né? Então, ele quer essa área aqui. Daí, o que a gente vai fazer é dividir em vários retangulinhos e tentar calcular a área desses retangulinhos de alguma forma. A ideia aqui é a gente dividir, então, em n subintervalos. E aí vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Beleza. Então, eu ponho aqui 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, e assim vai até o último, que é o 1, né, que é o n sobre n. E aí a gente vai construir, então, esses tais retangulinhos que eu estou falando. Lá no enunciado, ele fala que é para a gente usar o extremo direito. Então, a altura do retangulinho vai ser o lado direito. Eu vou construir retângulos assim. Espera aí, que ficou torto. Eu construo o retângulo sempre partindo do lado direito. Chegou na função. E aí a gente vai fazendo isso. Então aqui vai ter outro. Aqui vai ter outro. E aí o último tem altura zero, né? Mas vamos colocar só para apresentar. Então beleza, a gente sabe calcular a área de retângulos, né? A gente faz base vezes altura. E aí a gente quer somar tudo isso. A área de todos esses retângulos. Então, a base,
como lá no enunciado ele fala que era para a gente dividir em intervalos de tamanho igual, a base ela vai ser sempre 1 sobre n. E a altura vai ser sempre o f desse cara aqui, né? Porque a altura é o ponto que ele bate aqui. Então, essa soma que eu vou chamar de S, ela vai ser 1 sobre n, que multiplica o f de 1 sobre n. Mas, aí agora o segundo retângulo. A base continua sendo 1 sobre n, né? E aí o f agora é de 2 sobre n, porque eu quero essa altura aqui. 2 sobre n. Para o terceiro a mesma coisa. A base continua sendo 1 sobre n, e aí agora o f é de 3 sobre n. Sobre n. E aí por aí vai, até a gente chegar no último, que tem base 1 sobre n, e a altura f de n sobre n. Então essa é a primeira cara da expressão, da fórmula que a gente tem para a soma de rima. E aí a gente tem que fazer umas brincadeiras com álgebra para simplificar ela o máximo possível, né? Primeira coisa é colocar esse 1 sobre n em evidência, né? Então a gente vai ter que o S é 1 sobre n, que multiplica cada um dos f's, né? Então f de 1 sobre n, mais f de 2 sobre n, mais, e aí vai até o f de n sobre n. E aí, o que é mais intuitivo de fazer agora é a gente substituir a função, né? Então, cada um dos f's eu coloco 1 menos esse cara sobre n ao quadrado. Né? Então, eu vou ter que o s é 1 sobre n, que multiplica 1 menos 1 sobre n ao quadrado, mais 1 menos 2 sobre n ao quadrado, mais, por aí vai, não vou escrever muito não, 1 menos n sobre n ao quadrado. Gente, só uma parada, eu não estou olhando o chat, então se vocês tiverem alguma observação, alguma dúvida no meio, podem me cortar. Bom, beleza. Então eu escrevi essa soma, e aí coisas que a gente percebe, né? Se eu estou começando no 1 sobre n e indo até o n sobre n, eu tenho n sobre intervalos. Para cada um deles, apareceu o 1 uma vez. Né? Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, isso vai dar n. Né? Então eu posso escrever isso aí. Eu vou ter 1 sobre n, multiplica n, né? Que é esse monte de 1 que eu estou somando, menos, tá? Aí, essas várias frações, eu vou colocar com o denominador em comum delas aqui, que é o n quadrado, e colocar só a soma dos números aqui em cima. Então, eu tenho 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, por aí vai, até o n ao quadrado. E aí, aqui que está o pulo do gato desse exercício. Porque isso aqui é uma soma que tem uma fórmula, né? Uma fórmula que a gente não conhece muito, que a gente não usa, mas que é a somatória de i indo de 1 até n de elevado ao quadrado. Enfim. Isso aqui é dado por n ao cubo sobre 3, mais n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 6. A demonstração disso é bem simplesinha, assim. Você faz umas manipulações com k menos 1 ao cubo e você chega nisso facilmente. Assim. E aí, o que a gente vai fazer, então, é substituir essa soma dos quadrados por essa formulinha. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai ter uma fórmula bem simplesinha para essa área, né? E aí, quando a gente aplicar o limite, a gente vai ter propriamente a integral, né? Ou a soma de rima, como ele chama. Então, aqui a gente tem que o S é 1 sobre n, né? Aí tem n menos. Então, eu tenho essa formulinha, né?
colocar aqui entre parênteses, n ao cubo sobre 3, mais n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 6, e tudo isso está dividido por n ao quadrado. Daí eu faço a distributiva com esse 1 sobre n aqui, e aí já começa a aparecer algumas coisas que a gente vai perceber que o limite faz bastante sentido, né? Então, 1 sobre n vezes n dá 1, menos 1 sobre n com esse 1 sobre n ao quadrado dá 1 sobre n ao cubo. E aí eu já vou distribuir aqui para dentro. Então, o cubo corta com esse cubo aqui, então menos 1/3, menos 1 sobre 2n, né? O cubo corta com esse n ao quadrado aqui, sobra um n embaixo ainda, e menos 1 sobre 6n ao quadrado. E essa aqui é a fórmula dessa soma de rima. Fórmula da soma de rima. Espero que eu tenha escrito rima certo. Daí ele fala no enunciado ainda que uma vez que a gente tenha achado a fórmula, ele quer que a gente aplique o limite com n tendendo a infinito, né? Então a gente vai aplicar o limite com n indo para infinito. De 1 menos 1/3 é 2/3, né? Já dá para pôr. De 2/3 menos 1 sobre 2n menos 1 sobre 6n quadrado. E aí aqui é aqueles limites bem simplesinhos lá do cálculo 1, né? Um número real dividido pela variável que vai para infinito dá 0. E a mesma coisa aqui, né? O número real dividido pela variável que vai para infinito dá 0, sobra só 2/3. Então esse limite é igual a 2/3. E é isso. O item A do 1. Entendido. Fiz completamente diferente. Obrigada. Eu vi algumas pessoas tentarem fazer ele já usando a definição de integral, né? De pegar a primitiva e tudo mais. Mas esse é um exercício que ele quer treinar a definição, né? Ele quer treinar o que é a integral, como é que ela foi deduzida primeiro lá atrás. Então, ele quer que a gente use essas ferramentas mesmo. Mas, assim, usando a definição, então, é mais provável que a gente dê errado. Não, vai dar certo, você vai chegar nos 2/3, né? Que aqui seria, tipo, x menos x ao cubo sobre 3, né? E aí você substitui de 0 até 1. E aí isso vai dar 2/3, né? Que é 1 menos 1/3. Tá bom. Só que o ponto desse exercício não é treinar essa definição. O ponto desse exercício é treinar essa parte mais epsilon e delta, sabe? Que nem lá no cálculo 1, que às vezes a gente fazia derivada pela definição do limite. É a mesma ideia, assim. Bom, entendido. Obrigada. Beleza. Mais algum? Alguém quer pedir algum aí? Dúvidas sobre o conteúdo também pode ser, se vocês quiserem. Se quiserem que eu pegue um aleatório para fazer também. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia. É porque eu estava fazendo umas questões da lista 1, né, que ela tinha indicado, a Ana Paula, acho, se não me engano, e na terceira letra A, eu acho que eu me confundi sobre o que seria para fazer. Eu acho que eu me confundi, assim, se eu precisava achar um valor exato, ou se esse valor de I, eu acho que eu me perdi no valor de X e eu não sei o que eu devo fazer. Como você me dá uma ajuda, por favor? O terceiro da letra A, me perguntaram ontem à noite e eu fiquei devendo também. Porque eu ainda não resolvi ele. Tá? Eu sei o que ele quer. Ele quer que você pegue esse limite e você escreva ele na forma de uma integral.
a integral de uma função. Mas eu não fiz ele ainda, então eu vou ficar te devendo ele hoje, para não falar besteira aqui e confundir mais, sabe? Ah, tudo bem. Aí, se você quiser me mandar um e-mail, assim que eu resolver, eu te respondo. Ou na próxima monitoria. Fechou. Se eu colocar no fórum, será se vai também? Pode ser, pode ser. Pode ser E no deixa fórum. para todo mundo. A B é a mesma coisa? E a B ainda me confundiu ainda mais, porque tem o N agora. Aí eu não sei o que eu devo trocar. A B ela tá resolvida já no vídeo do Alexandre. Que ele gravou, acho que quinta-feira. Eu vi que ele fez a B, eu também não fiz ainda. Na verdade, eu não fiz o exercício 3 ainda. Mas eu vi que ele fez lá. E aí ele faz umas brincadeiras com o delta. Ele pega o delta, aí como o intervalo é 0,1, então cada partição mede 1 sobre n, e aí ele brinca com isso. Eu acho que eu posso tentar fazer a B, e aí a gente vê o que dá. Não, mas vai tomar tempo. Acho que tem gravado lá. Muito obrigada, eu não sabia. Tem gravado. Ah, não sabia. Muito obrigada. Fechou, então. Valeu. Beleza. Subi um pouco para tirar print, claro. Tá. Eu não sei, na verdade, se eu posso disponibilizar esse arquivo, então eu tiro o print. Dá para ver bem assim? Bom. Tirando a 3, tem algum outro exercício que te pegou assim? Cecília? Ou pessoal? Se você pudesse fazer a 15 letra E. 15E. A 15E foi um erro da professora. Não era para ter marcado para vocês fazerem ainda, porque ela precisa de substituição trigonométrica, que eu acho que vocês não viram, certo? Que bom, então. Obrigada. Ela colocou lá e aí depois ela me mandou um e-mail falando que se perguntassem era para eu fazer um outro, porque esse você precisa de substituir por arco tangente, eu acho, e aí dá umas paradas muito estranhas. Tá já, então. Obrigada. 4F. Quatro F podemos fazer. 4F é mais tranquilo. Só deixar aí. Então, 4F. Bom, a 4F, a gente tem que fazer uma substituição, né? Só deixa eu ver uma paradinha aqui. Para não falar abobrinha. Sempre bom. Ele fala para usar a regra de substituição, mas não. Tá. Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui é lembrar que a soma dentro de uma integral é a mesma coisa que a soma de duas integrais separadas, né? Então aqui a gente divide isso aqui em duas integrais. Vai ser a de raiz
de 4t dt mais a integral de cosseno de 2t dt. E aí a gente trabalha com elas separadas e é tipo isso, assim. A raiz a gente pode escrever como um expoente, né? Tirar o 4 da raiz como um 2. Então vai ficar a integral de 2t elevado a meio dt mais a integral do cosseno. Aqui, quando aparece esse 2t, para eu não me confundir, geralmente eu escrevo um u, né? Eu faço essa substituiçãozinha só para não confundir, mas tem gente que faz direto. Eu escrevo que u é igual a 2t, e aí eu derivo dos dois lados, né? Então, o du é igual a 2dt. E aí, então, aqui eu tenho que o cosseno de u cosseno de u, e aí, onde eu tenho dt, eu substituo por du sobre 2. É só por causa desse sobre 2 que eu geralmente faço essa substituição. Porque senão eu faço direto, eu esqueço desse 2 e aí confunde tudo. Tem gente que faz direto, a maioria das pessoas faz direto. Bom, continuando, eu posso tirar esse 2 da integral aqui. Eu tenho a integral, então, de t elevado a meio dt. Mas posso tirar esse meio aqui da integral também. Cosseno de u du. E aí aqui a gente usa, então, a regrinha da antiderivada lá, né? Quando a gente vai derivar um polinômio, que é o caso desse t aqui, a gente diminui um do expoente, né? A gente tomba o expoente e diminui um. Para a integral a gente faz o contrário. A gente soma um e depois tomba. Então aqui a gente vai ter um 2 que multiplica um t elevado a 3 sobre 2, né, que é meio mais 1, dividido por 3 sobre 2. Né? Dividido por 3 sobre 2, esse 2 vem para cima. Mais meio. E aí a integral do cosseno, que é seno, né? O meio seno de u du. Aqui, como eu fiz essa substituição para u, eu tenho que desfazer. Então, onde eu tenho u, eu coloco dt. E eu não tenho esse du mais, né? Onde tem u, eu coloco 2t. Então, isso aqui é igual a 4 terços de... Você pode deixar esse t como t elevado a 3 meios, ou então raiz quadrada de t ao cubo, tanto faz. Né? Eu prefiro deixar com expoente. Mais meio seno de 2t. E é isso. Estou esquecendo só da constante. Né? Porque toda integral indefinida tem uma constante. Que é isso aí. Faz sentido? Deu certo? Foi rápido demais? Fiz alguma coisa errada de repente? Beleza. Mais alguma? Esse é o típico problema de você treinar as regrinhas, né? Então, primeira regrinha, a integral da soma é a soma das integrais. Aí essa substituição bem simplesinha, mas que se você esquecer desse 2, muda muita coisa. Né? E a última regrinha, que é o mais c, né? Você pode resolver o 4e? Não sei se já foi resolvido. O 4e. Posso sim. Ele foi, mas ele é um que eu acho que vale a pena. Mais uma vez. Porque eu fiz na outra, mas ficou meio ruim a gravação. O
O 4i, a ideia é parecida. Tá? Só que a substituição dele é um pouco mais necessária. Assim. Você tem que perceber a substituição dele. Então, primeira coisa, vamos separar em duas integrais. Né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso fazer 2z quadrado, z cubo, mais 5, menos 3z, z quadrado, menos 10. Esqueci dos dois dz's aqui, né? E aí aqui, a ideia é o seguinte. Quando eu tenho frações de polinômios ou multiplicações de polinômios que eu quero usar a substituição, a minha ideia é escolher uma parte desse cara que está aí, de modo que a derivada dele apareça na outra parte. Então, no caso da primeira função, eu vou escolher esse z ao cubo mais 5. Porque quando eu derivar, eu vou ter um z ao quadrado. Né? A menos das constantes e tudo mais, vai aparecer um z ao quadrado. Então, eu vou falar que u é igual a z ao cubo mais 5. E aí eu derivo dos dois lados. Né? Então, du é igual a 3z dz, porque o z depende de u, né? Aquela implícita e tudo mais. E o 5 é constante, então não vira zero, né? Quando a gente deriva. 3z ao quadrado, perdão. E aí, ó, esse z quadrado dz, ele tá aqui. Então, quando a gente fizer a substituição, a gente vai ter 1 sobre u, a menos das constantes, né? Du. Então, vai dar certo para a gente fazer a substituição. E aí, aqui nesse outro, a gente procura a mesma coisa. Né? E aí, eu executo esse z ao quadrado menos 10. Porque aí eu vou ter o z dz. Então, aqui eu vou chamar de v, para não usar a mesma letra só. Vai ser o z ao quadrado menos 10. E aí, o dv, ele é 2z dz. Né? 10 é constante, não some na derivada. E aí, ó, o z dz está aqui. Eu posso pegar esse número real e passar dividindo, né, nos dois casos. Então, aqui eu tenho du sobre 3 e aqui eu tenho dv sobre 2. E aí, eu posso, então, aplicar essas substituições aqui. Então, eu vou ter z ao cubo mais 5, eu troquei por u. Né? Então, eu vou ter aqui 2 sobre u. E aqui, ó, esse z ao quadrado dz é du sobre 3. Então, du sobre 3. Menos. E aí, agora essa integral aqui. O z ao quadrado menos 10, eu troquei por v. Então, aqui eu tenho 3 sobre v. E esse z dz, ele é dv sobre 2. Então, dv sobre 2. Daí as constantes eu tiro da integral, né? Posso passar para fora. Então, aqui eu tenho um tortinho, 2/3 de 1 sobre u du menos 3/2 de 1 sobre v dv. Né? E aí essa integral é uma daquelas de antiderivada, né? A integral de 1 sobre u é ln de u. Então isso aqui vai dar, no fim das contas, 2/3 de ln de u menos 3/2 de ln de v. E aí, para terminar o exercício, a gente desfaz a substituição. Onde tinha u, a gente volta o z ao cubo mais 5. Onde tiver v, a gente volta o z quadrado menos 10. Então, aqui a gente vai ter 2/3
do ln de z ao cubo mais 5 menos 3 meios do ln de z ao quadrado menos 10. E faltou aqui, né? Mais c. Porque é uma integral indefinida, então tem sempre uma constante. E esse é o exercício, assim. De novo, é treinar essas regrinhas, né? Então, integral da soma é a soma das integrais. Substituição desse é um pouco mais dificinho de ver, né? A gente tem que perceber que a gente tem que escolher um cara que a derivada dele aparece, né? E uma vez que a gente consegue perceber isso, ele fica simplesinho de fazer. Deu certo? Deu para entender? Quer que eu volto nele? Falo mais devagar? Deu para entender, sim. Agora ficou bem mais claro. Obrigada. Beleza. Cecília pediu 18. O 18 acho que eu sei qual que é. Tá. 18 é legal. O 18 é um outro exercício de substituição, tá? Aqui ele nem fala quem que é a função. Ele fala que existe uma função que é definida nesse intervalo e que ela é contínua. E aí ele dá a integral dessa função nesse intervalo. Daí ele pergunta qual que é a integral dessa função composta, né? Dessa função composta. E aqui o truque é a gente fazer uma substituição, né? Então aqui a gente tem de 0 a 2, f de x menos 2 dx. Dx, beleza. Bom, eu quero tentar deixar essa função mais parecida com essa, né? Então, eu vou pegar o x menos 2 e eu vou chamar de u. Derivando dos dois lados, eu tenho que dx é igual a du. Né? Então, ótimo. Vamos ver o que acontece aqui. Tenho a integral, ainda não sei quem são os nossos limites, de f de u du. E aqui tem uma coisa importante. Quando a gente trabalha com uma integral definida, uma integral que tem limites de integração, então a gente tem que mudar eles quando a gente faz a mudança de variável. O que isso significa? Eu tinha um x que ele é igual a zero aqui, certo? Se o x é igual a zero, isso significa que o u é igual a x menos 2, que é igual a menos 2. Aqui em cima eu tinha um x que ele era igual a 2. Então isso significa que o meu u ele é x menos 2, que é igual a zero. Então esses são os novos limites de integração. E aí eu coloco eles aqui. Então o 0 virou menos 2 e o 2 virou 0. E aí acabou o exercício, né? Porque isso aqui é igual a isso aqui. Então se isso aqui é igual a isso aqui, essa integral dá 3. Deu para entender? Chato demais ele. Não, deu sim, também pensei em substituir por u, mas aí eu fiquei confusa. O que eu deveria fazer, mas agora ficou bem mais claro. Valeuzão. Beleza. Tem o 19 depois que é igualzinho. Você faz a mesma coisa. Talvez o que eles tenham pensado para esse exercício era para você pensar um pouco nessa questão do domínio, né? E aqui a gente está integrando de 0 a 2. Mas ela não está definida de 0 a 2, ela está definida de menos 2 a 0. Só que ele é uma função composta e, na verdade, a gente está brincando com o domínio que seria a imagem dessa função daqui de dentro. E aí, de 0 a 2, a imagem dela é exatamente o domínio. E aí dá tudo certo. Mas
sei lá, é o único problema que poderia ter nesse exercício, mas que não tem. Você pode repetir essa última parte, por favor, sobre imagem e domínio? Uhum. Você falou? Aqui, ó, ele está falando que a f está definida de -2 a 0. Então, se eu tivesse só o f de x aqui, sem esse -2, eu ia falar que a resposta dessa integral não existe. Eu ia falar que essa integral não existe. Porque essa integral não está definida de 0 até 2. A f de x não está definida de 0 até 2. Só que aí ele fez o quê? Ele fez uma função composta. E aí, quando a gente brinca com essa parte de domínio e imagem, a gente tem o quê? Que o domínio da f, para essa integral aqui, vai ser a imagem do x menos 2. Né? E aí eu estou pegando o x menos 2 de 0 até 2. Então, de 0 até 2, o x menos 2, ele vai levar exatamente em menos 2 e 0, que é essa conta que a gente fez aqui embaixo. Como ele leva em menos 2 e 0, então tá tranquilo, porque essa integral, na verdade, está dentro assim, do domínio, então não tem problema com ela. Fez sentido? Ficou mais confuso? Eu não devia ter falado nada disso. Fez sim, obrigada. Beleza. Então, é como se tivesse com a nova variável, o domínio fizesse sentido? Mais ou Isso, menos isso? exatamente. Quando a gente faz a mudança de variável, a gente percebe que o domínio faz sentido. Então fechou, valeu. Show. Mais algum, pessoal? Bom. Vocês querem que eu pegue um aleatório para fazer, talvez? Vocês querem que eu explique algum ponto que não ficou muito claro da teoria? 6C. 6C, vamos ver. Acho que eu ainda não vi o 6C. Tá. É isso, né? Copiei o exercício certo. Tá. Aqui é o seguinte. Aqui ele só colocou o dx, aí ficou parecendo, ué, será que tá faltando alguma coisa? Não, é isso mesmo. Quando ele só coloca o dx, é porque aqui é 1. Tá? E aí fica, então, a integral de 1. Né? O que quando a gente deriva da 1? X, né? Pela antiderivada lá. 1 é a mesma coisa que x a 0, né? Então, se eu somar 1 no expoente da x. Então, isso aqui é da x no intervalo de 7 até 12. Então, isso aqui dá 12 menos 7. Que dá... Aqui é aquela parte que a gente entra em desespero porque não sabe fazer conta de menos. Deve dar uns 5, eu acho. E é isso. Fez sentido, Gabriel? Eu acho que não ter nada ali é meio desesperador, né? Mas é isso, assim, ela não tem nenhum segredo. Mais algum? Pedro, desculpa te alugar. É que eu tava fazendo a 14B, e aí eu acho que é uma dúvida mais conceitual, assim. Aquela questão de descontinuidades infinitas e finitas, e quando que é integrável e não. E aí, essa 14B, o domínio dela, você já fez ela? Alguém já fez? Você sabe? Eu fiquei com uma pequena dúvida nela, que talvez seja a dúvida que você tem. E aí eu vou ver com a professora, mas continua o que você ia perguntar. Era isso. É que eu fiz, e aí eu cheguei naquela parte, né, que o domínio da F
da Fzinha, né? Seria reais menos o zero, né? Mas aí a Fzona, que é a integral, ela poderia tanto os negativos quanto os positivos nesse caso, por conta da ordem 2 do t. É isso? Mas eu não entendo por que a gente considera essa ordem 2, mas sendo que a gente analisa a variável x e não a t. Eu fiquei... Tá, vamos tentar fazer ele aqui. E aí a gente vê o que sai. É a 14, né? Bom, a ideia aqui, a gente quer determinar quem que é o domínio da efona de x. Né? E aí ele define ela como sendo a integral de uma outra função que depende de t. Então vamos fazer essa integral e achar quem que é a função que depende de x. Então a gente tem que isso aqui é a integral de menos 2 até x de t elevado a menos 2, né? Se ele está no denominador, eu posso passar para cima com o sinal trocado no expoente, dt. E aí fazer a antiderivada, né? Então eu somo 1 e divido pelo que der. Isso aqui vai ser igual, então, a t elevado a menos 1, dividido por menos 1, só vou pôr o sinal aqui na frente. E é isso aqui analisado de menos 2 até x. Daí, isso aqui é igual, então, a menos 1 sobre x, menos com menos dá menos, 1 sobre 2. E essa é a efona, então. Bom, daí o domínio fica sendo onde ela está definida. A única coisa que pode acontecer é o x é zero, nesse caso, né? Então o domínio são os reais menos o zero. Mas deixa eu te perguntar, acho que na aula de consolidação, os professores eles fizeram um tipo de questão parecida, né, para ver qual domínio que ela seria integrável, mas eles não chegaram na função com variável x. Eles só analisavam a função com variável t, por exemplo. Mas, e aí, Tá. por exemplo, tinha uma função h de x igual integral de 5 até x de 1 sobre t dt. E aí, eles não analisam, pelo menos na linha de raciocínio da escrita do slide, não tinha essa para chegar na variável t, né? Eles só analisaram a continuidade, se era aí... Era de menos 5 até x, é isso? Não, 5x, 5 até x. De 5 até x, de 1 sobre t dt? Isso. É que aqui tem uma diferença muito grande, que é o seguinte. 1 sobre t, a integral é ln de t. E aí a gente não tem ln de coisa negativa. Por isso que no domínio ele falava coisa sobre positivo, né? Então não tem como analisar sem antes chegar na função de variável x. Eu preciso chegar na função de variável x? Tem que chegar. Talvez ele tenha feito essa análise meio que de cabeça, assim, de falar, olha, vai dar ln, e aí ln não pode ser negativo, por isso x tem que ser positivo. Talvez ele tenha feito alguma análise assim. Provavelmente foi isso mesmo. E aí, na letra A, então, na letra A tinha uma grandona, mas era uma função contínua, a f. Então, eu não preciso analisar, né, a de variável x, porque contínua já é real. Contínua já é integrável. Na letra A do 14, você disse. Não, na letra A do slide, desculpa. É que eu não tô com o slide aqui, na verdade, se você puder falar qual que é. Era integral de 2 até x de cosseno ao quadrado de t menos 1
sobre raiz quadrada de t ao quadrado mais 1. A raiz está dentro do cosseno? Não, tá, é o divisor, dividendo, nem lembro Tá. mais. É A raiz raiz. quadrada de t ao quadrado mais 1. De t. Tá. Aí, nesse caso, eles só analisaram a função de dentro, e aí ela é contínua, então o domínio é real. É. Eu vou ficar te devendo uma resposta melhor para isso. Mas o que eu faria é, é que fazer a integral disso daqui é meio triste, né? E Pois é. é. Aí, tipo, pra mim deu a impressão de que só analisando a F' a gente conseguia entender qual seria o domínio da Fona, no caso, né? Mas eu acho que não é sempre assim, né? Se você pensar que para uma função ser derivável, ela tem que ser contínua, né? Então dá para a gente analisar só a integral, só o cara que está dentro da integral, por causa do teorema fundamental do cálculo, que o cara que está aqui dentro é a derivada da integral, sabe? Então dá para você fazer análise só desse cara. E de fato, né, se a gente analisar só para o b, 1 sobre t ao quadrado, o domínio teria que ser zero, né? Teria que ser diferente de zero. E foi o que a gente achou quando a gente fez a integral. A mesma coisa, aqui já não é a mesma coisa, né? Mas aí é um caso específico. Então, ótimo. Muito obrigada. Desculpa aí, gente. Ficar Mas muito aí, tempo. não, sem pedir desculpa, pô, a gente tá aqui para isso mesmo. Eu vou mandar um e-mail para a professora perguntando isso, e aí depois eu te falo certinho. Eu fiquei curioso também com isso. Mais alguma coisa? Mais questões? Xingamentos a questões? Não sei. Querem que eu faça alguma aleatória? Não sei. Se- 6N. 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 Calculei aqui. Eita. Uma questão que mistura aí a parte teórica e a parte de cálculo, né? Então ele fala assim, ó, calcule a integral dessa coisa feia. E aí ele pergunta, o resultado foi um valor negativo? Se sim, encontre o erro. Ele falou, o resultado não é negativo não, doido. Se sim, encontre o erro. E aplique geometricamente. Então, provavelmente ele está falando para a gente pensar naquela ideia lá do exercício 1, né? Quando a gente aplica geometricamente. Se não, confira de que fato você usou a teoria certa. Tipo, se der um valor positivo, você acertou, miserável. E vamos ver o que dá aqui. Então, integral de menos 1 até 3. Eu já vou escrever o x ao quadrado como x elevado a menos 2, tá? Dx. Então, a primitiva de x elevado a menos 2 é x ao cubo. Que eu vou fazer um comentário super desnecessário, mas quando vocês forem fazer fração, escreve o igual e aí coloca a barra primeiro. Fica muito mais bonito, tipo, fica alinhadinho. Enfim, é x
é menos 2, né? Então fica x elevado a menos 1 dividido por menos 1. Que eu não sei porque que eu fiz isso e não coloquei só o menos na frente, mas enfim. E é isso aqui estudado de menos 1 até 3. Então a gente... faltou menos aqui. Faz de cima menos o de baixo, né? Eu sempre erro isso. Então a gente vai ter menos 1/3 menos... Peraí, que senão eu vou errar sinal aqui. Isso aqui é menos 1 sobre x, estudado de menos 1 até 3, né? Então isso aqui vai ser menos 1/3 menos menos 1. Acho que eu não errei nenhum sinal. E é isso aqui vai dar, então, menos 1/3 mais 1. E o resultado deu negativo, né? Então a gente caiu num erro aqui. E é isso aqui, então, é igual a menos 4/3. Então o resultado deu negativo. Nesse caso, vamos encontrar o erro e explicar geometricamente. Bom, para explicar geometricamente, vamos montar o gráfico desse cara e ver o que que aparece. Por enquanto, eu estou bem confuso com essa questão. Eu vou montar o gráfico no GeoGebra, porque desenhando eu sou uma negação. Tá? Então, 1 sobre x ao quadrado. Ah, tá. Entendi porque que deu errado. Nossa, essa questão é muito bonita. Esse aqui é o gráfico. Certo? Ele dá errado porque isso aqui não é uma integral de Riemann. Né? Quando a gente vai de menos 1 até 3, tem uma partezinha só, que é quando x é igual a zero, que a integral não está definida. E aí, por causa disso, a gente não consegue calcular isso. Né? Não é uma integral de Riemann, essa integral não converge. Esse é o termo. Essa integral. Não converge. Tá? É essa explosão aqui, na verdade. A ideia é que, tipo, não tem como a gente calcular essa área, porque a área muito próxima do zero é infinita, né? Porque é um retângulo que explode para infinito, então não tem como a gente calcular essa área. É uma integral que não converge. Fez sentido essa explicação? Ficou muito superficial? Quer que eu tente explicar melhor? Nesse caso, o melhor é primeiro a gente fazer. Sim, perfeito. Sempre que a gente for fazer uma integral, é interessante a gente fazer uma análise do domínio, desenhar o gráfico. Nesse caso, a gente foi com muito sede ao pote, né? Que fala. A gente foi com muita sede e aí a gente chegou num resultado que não faz o menor sentido, né? O gráfico está todo para cima do eixo X, é um negócio negativo. E aí, quando a gente olha o gráfico, a gente entende por que não faz sentido. Mas é exatamente isso, Cecília. Perfeito. Mais algum, people? Caraca, eu achei esse exercício muito bonito. Mais alguns exercícios que causam
que tiram o sono de vocês, que vocês sonham com exercício e não sabem como resolver. Se você puder resolver o 6B, 6B. O 6B, eu vou colocar aqui na calculadora gráfica rapidinho, mas eu acho que ele eu acho que ele é substituição trigonométrica. Que eu acho que vocês não viram, né? Vocês viram já? acho que ainda não. Que é 1 sobre raiz de... Eu mesmo, substituição trigonométrica, eu tenho que ver isso com muita calma de novo, porque eu não peguei direito no cálculo 2, eu não peguei direito no cálculo 3. Substituição trigonométrica. Isso aqui, na verdade, ele é uma substituição que a gente costuma fazer. Ele dá direto arcosseno de x. Essa função, a integral dela é arcosseno de x, e aí você substitui por zero, por meio, e acha que é que dá. Daí vocês vão ver com calma na aula toda a dedução do porquê que é e tudo mais. Tá joia, então vou esperar um pouco para fazer. Obrigada. Nada. Mais algum? Então, o que dá hoje, hein? Qual foi? Fizemos 6 exercícios em 1 hora. Você teve que sair. É isso? O resto tá tranquilo? Vocês querem que eu pare de falar? Que tristeza esse EAD. Bom, é isso aí, deixa eu ver. Tinha uma listinha de exercícios, né? Deixa eu ver o que falta. É isso, todo mundo em silêncio. Já que ninguém se manifesta, eu vou pegar um aleatório para fazer. Sei lá. O 13C. O 13C é a mesma coisa. O 13C é a mesma coisa desse daqui. A integral não converge. E aí... 14B a gente já fez. Eu acho que a maior parte do que faltava da lista, assim, a gente fez agora. Os outros exercícios estão resolvidos no vídeo do Alexandre. E é isso, assim, quitamos a lista. Pelo menos os exercícios da parte 1. Da semana 1, né? E, assim, temos 26 minutos para discutir o que vocês quiserem. Se não quiserem discutir também, é isso. Mas eu acho que não tem muito mais o que fazer dos que ela selecionou, assim. Posso Lá ver de no novo. 3, acho que foi 3. o A que você falou que tava meio chatinho, não era? Uhum. O C também tá muito complicado?
a gente pode estar tentando fazer. Eu fiquei meio perdida com essa fração que tem antes da soma. Eu não sabia o que eu fazia com ela. Tá. A gente pode tentar fazer e ver se sai alguma coisa. Eu nunca fiz nenhum exercício desse tipo. É a primeira vez que eu vejo um exercício desse. Eu vi que o Alexandre resolveu o B, eu acho. E eu vi muito por cima, sem a resolução dele. Mas vamos tentar ver o que que sai. É o 3C. 3C. Tá. Eu vou abrir rapidinho o vídeo dele aqui na outra aba. E aí copiar o que ele fez, mudando os números. Tá, joia. Que aí eu acho que talvez dê certo, sim. Talvez não também. Tá. Então, a parada aqui é o seguinte. A gente escreve uma integral da seguinte forma, segundo o vídeo do Alexandre. O limite, com n tendendo a infinito, de f de a mais delta xi vezes delta xi. Aqui tem uma diferença entre esses i's. Esse de dentro é o número real que está variando. E esse de fora é o índice do x. Tá? Aqui faltou eu escrever a somatória. Né? De i igual a 1 até n. Tá? Isso aqui é igual a integral de f de x dx. Então, o que a gente tem que descobrir é, primeiro, esse delta xi. E aí, como a gente já tem o a, né, a gente consegue descobrir quem que é o f. A ideia é mais ou menos essa. O delta xi, o número, ele é delta xi. Ele é igual a b menos a, tá? B menos a dividido por n. Ele sempre vai ser isso. Se a gente olhar naquele primeiro exercício que a gente fez, embora eu não tenha usado essa notação, a gente fez isso. Tá? Ó, eu estou indo de 0 até 1. Então, o meu delta xi, ele é 1 menos 0 dividido por n, que é esse 1 sobre n. Embora eu não tenha usado a notação mais formal para fazer, é exatamente isso. Então, daqui a gente tira que o delta xi, ele vai ser 3 menos 0, né? Então, ele vai ser 3 sobre n. E aí ele já está aqui fora. Né? Então, ele colocou aqui fora para facilitar. O delta xi é esse cara. Então, sobrou isso aqui, que provavelmente é a nossa função. Né? Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui no vídeo. Então a gente começa a brincar com esse cara, né? O A é 0. Então a gente tem que o limite
quando n vai para infinito, da somatória de i igual a 1 até n, é de quem? Do f de delta x i, né? Porque o a é 0, a gente colocou, vezes o delta xi é esse 3n que está aqui fora, eu vou pôr para dentro só para ficar mais bonito na nossa comparação, igual a integral de f de x dx. É só aqui esse ΔX, ele é o mesmo desse, né? Então ele é esse 3n aqui. Aqui que eu tenho ΔX, aqui eu tenho ΔX. Então, tá. Então isso aqui é uma soma, né? Indo de 1 até n, do f de 3i sobre n, vezes 3n. E aí ela é igual a essa soma do exercício, né? A soma do exercício ela é de 1 até n, desse cara feio aí, 27i ao cubo, menos 18n quadrado i, sobre n ao cubo, vezes 3 sobre n. Então a gente pode cortar, né? A gente corta esse 3n com esse 3n, e aí o que a gente fica é que o f de 3i sobre n é igual a 27 i ao cubo menos 18 n quadrado i sobre n ao cubo. O que mais que dá para a gente simplificar aqui? Aí aqui a gente tem que achar uma forma de colocar os caras em evidência e fazer essa algebrazinha, né? Ô Pedro, bom dia. Eu só separei em dois. 27i ao cubo sobre n ao cubo. Aí o outro fica menos 18i sobre n. Tá, entendi. Aí dá para isolar o É 3i verdade. sobre n. Boa. É verdade. Então f de 3i sobre n. Você separou em duas frações, né? Você faz um 27i ao cubo sobre n ao cubo. Aí aqui a gente tem, então, esse cara ao cubo, né? Menos 18i sobre n. E aqui a gente tem esse cara vezes 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, vezes 6. Então a gente conclui que o f de x é x ao cubo menos 6x. É isso, né? Caramba, acho que era mais questão de enxergar mesmo. Então. Você tem que ter essa sacada. E assim, é um tipo de exercício bem estranho. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de exercício. Mas Bom, legal, valeu pela ajuda. legal. É isso. Daí dá pra tentar fazer o A partir disso, né? Eu não vou tentar não, mas dá pra tentar fazer. Já passei bastante vergonha aqui ao vivo por um dia. A soma de rima que você fala é o tipo do que, Gabriel? Eu só vi agora essa mensagem. Eu não
Não sei se tem na dele. Talvez tenha, talvez não. Você tá aí ainda? Tranquilo, então. Tranquilo. Eu não cheguei a ver o vídeo todo dele. Eu vi os 10 primeiros minutos, assim. Mais alguma coisa? Se você quiser que eu faça aqui agora, assim, Gabriel, a gente meio que tá com tempo e sem nada pra fazer. E, não sei. Você sabe falar se o 9B precisa de trigonometria também para resolver ou se é mais por cima? 9B. Temos menos 17 na cosseno de x. Eu não sei, tipo, se ela não vai ser uma função par, aí zero. Para olhar a paridade não tem problema, né? A ideia é essa. Se for uma função par, ela zera, né? Porque você está indo no mesmo intervalo. Daí, o seno é par, né? O seno é par. Já esqueci essas coisas. Mas o seno é par, se eu não me engano. Daí o seno zera. E Acho mais jogar ali e ver como fica o gráfico, né? pode ser. Pode Dá ser. uma olhada nisso depois. Obrigada. Mas eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a ideia é essa que você falou mesmo. Você olha a paridade, provavelmente vai dar par, aí você vai falar que é zero. Tá já. X a sétima, cosseno de x, deixa eu ver. X a sétima, cosseno. É. Legal. O f de menos x é igual a f de x, né? Não, as duas são ímpares nesse caso. Aí... como as duas são ímpares, cancela, né? Que aí a área de um lado do gráfico fica igual à área do lado do outro, só que com sinal trocado. É isso mesmo, as duas são ímpares e cancela. No caso do 3D, mas só sobra tempo porque tem lá. 3D. O 3D ele é mais simples, dá pra fazer rapidinho. O 3B a gente vai usar a mesma jogadinha, tá? Então a gente vai falar que o ΔX é igual a B menos A sobre N. O B é 1, o A é 0, então é 1 sobre N. E aí a gente vai fazer essa brincada aqui, né? A gente pega aqui o limite.
quando n vai para infinito, dessa somatória de i indo de 1 até n, de quem? Do f do delta xi, que é 1 sobre n, vezes i, que multiplica o delta x aqui fora, nesse caso é 1 sobre n, tem que ser igual a essa somatória aqui. Do limite de n tendendo ao infinito, da somatória de n de 1 até n, né? De i ao quadrado sobre n ao cubo. E aí, beleza, né? Então a gente pode cortar dos dois lados. Então a gente tem que o f de i sobre n, já vou colocar de i sobre n, vai ser igual, vou colocar esse 1 sobre n aqui, vai ser igual a essa fração aqui, né? Do i ao quadrado sobre n ao cubo. Daí eu corto um n dos dois lados. Corto aqui, com isso aqui fica 2. Então isso aqui fica i sobre n ao quadrado. E aí beleza, né? Então f de i sobre n é igual a i sobre n ao quadrado. Daqui eu tiro que o f de x é igual a x ao quadrado. É mais simplesinho. Mas não tira o mérito dela de ser uma questão bonitinha também. Bom, tá acabando o tempo, mas só para comentar aquela questão que a gente estava falando da 14, se eu não me engano, eu desenhei aqui o gráficozinho. E como é que eu mudo a tela aqui? Aqui o GeoGebra. E aí eu tenho as duas funções aqui, né? A x a sétima cosseno de x e o seno de x ao cubo. E as duas são funções ímpares, né? Então, quando a gente integra num domínio simétrico, a gente tem uma área, né? Então vamos olhar para x a sétima cosseno de x. A área que a gente tem nesse biquinho aqui, por exemplo, é igual a desse. Então, quando a gente integra nesse intervalo, dá zero. E aí para o seno acontece a mesma coisa, né? Então a área que eu tenho nesse intervalo aqui com esse dá zero. E aí aquela integral lá do exercício, zero. Então, só fazendo a análise da variedade a gente consegue chegar na resposta dele. E é isso aí. Acho que agora deu para visualizar melhor. Obrigada. Acho que eu acho que assim fica mais simples. Dá para fazer igual tá lá, né? Que é o seno de x ao cubo menos x a sétima cosseno de x. Opa. Cosseno de x. Também aparece a mesma coisa quando a gente combina as duas, né? Eu prefiro dividir em duas porque eu sempre prezo por usar aquela regra, né? Soma das integrais e integral das somas. Mas se você quiser fazer direto também dá para fazer essa análise por esse gráfico aqui. Dá a mesma coisa. Entendi. Valeu. A monitoria de hoje ajudou bastante. Que bom, assim. Vamos aprendendo juntos aí. Tem muita coisa que, como vocês viram aí, eu ainda não vi. E aí a gente vai vendo junto. Se vocês quiserem me mandar e-mail durante a semana, WhatsApp, Telegram, à vontade, tá? E é isso, assim, gente. Bom fim de semana, bom resto de sábado aí. Qualquer coisa estamos aí. Vou parar a gravação.